Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, não necessariamente com a proximidade que nos é peculiar da comunhão dos santos, mas diante das possibilidades que podemos e devemos fazer em tempos de pandemia, em tempos de morosidade, para com que essa vacina chegue logo e nos dê um alívio aos nossos corações. Mas até que isso se concretize, estamos aqui reunidos para louvar, adorar e, acima de tudo, aprender acerca da palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você o Salmo de número 103, para começarmos esse culto, bendizendo ao Senhor, dizendo coisas boas acerca de Deus. Diz assim o Salmo 103, a partir do versículo 1. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma das suas bênçãos, porque é Ele, o Senhor, que perdoa todos os nossos pecados e que cura todas as nossas doenças. Em dias como esse, o que Deus requer de mim e de você, de todos nós, que somos seus servos, é que possamos dizer coisas boas acerca do teu santo nome. Que possamos bendizer a Ele, porque afinal de contas, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem cura as nossas enfermidades e é Ele que perdoa os nossos pecados. Que possamos passar momentos juntos na presença do Espírito Santo de Deus e que esse culto possa servir de alento ao seu coração diante das suas necessidades. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem segurança, teu amor. Louvamos ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nem vai me deixar. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça.
acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Cante ao Senhor, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Só em teus braços de amor. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumará. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada
nada melhor que meu Deus. Queridos, agora é o nosso momento de dízimos e ofertas, onde nós podemos expressar, diante da nossa gratidão, diante do nosso comprometimento com a obra de Deus, a nossa oferta, a nossa contribuição para que a obra do Senhor não pare. Os templos estão fechados, os momentos de comunhão, de culto, estão impedidos de serem feitos nesse período, mas a igreja continua com a sua dinâmica. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que Paulo escreve de maneira enfática na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 13, ele diz assim: o nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. E então haverá igualdade. O que Paulo nos ensina aqui é que em tempos difíceis como esse, se você tem a oportunidade de ser generoso, se você tem a oportunidade de contribuir diante de tudo que Deus tem lhe concedido, mesmo diante dessa pandemia, você vai estar suprindo a necessidade de alguém. Você estará, de alguma forma, abençoando a vida de alguém. Como o contrário pode vir a ser verdadeiro na sua vida, onde outros possam suprir a sua necessidade quando você precisar. Esse é o princípio da igreja, esse é o princípio da comunhão, de que a necessidade de uns para com os outros sejam supridas, para que haja igualdade. Que igualdade é essa que o apóstolo Paulo fala que habita o coração de Deus? Em que não haja entre nós ninguém passando por dificuldades, que não haja entre nós a possibilidade de privação, de limitações. Então, diante disso, estará passando os dados da conta da igreja, estará passando a chave do Pix. Se você quiser, se você puder, e se você quiser expressar a sua generosidade através da sua oferta, da sua contribuição, sinta-se à vontade, lembrando-se sempre, não com pesar, nem por obrigação, mas com desprendimento de coração. E quando há desprendimento de coração, a alegria em fazer parte daquilo que Deus está fazendo, mesmo em meio à pandemia. Nós vamos ouvir mais uma canção, e enquanto estivermos ouvindo essa canção, é o seu momento para com Deus. Amém? Além do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Declaremos ao Senhor: se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está.
sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está lá no imenso firmamento. Em todos os momentos lá, a tua mão está lá, no coração que chora, aquele abraço que consola, um abraço que consola lá. A tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está. Declaremos a Ele: Deus está. Quando amanhece, Deus está. no fim do dia, Nele está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. Ali tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Queridos, agora é o momento da Palavra de Deus, onde nós iremos compartilhar dentro do tema que temos trabalhado na nossa comunidade, que é a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus. Como percebermos a manifestação de Deus em nossas vidas, olhando para o ministério, para os relacionamentos, para os encontros e principalmente pelas palavras de Jesus enquanto ele esteve aqui, o Verbo encarnado, vivendo entre nós. E nós oportunizamos esse texto, esse tema, mais precisamente, para que de alguma forma nós possamos ter essa percepção, esse entendimento, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é o Deus que tudo sabe, que tudo entende, está presente em todos os momentos, e que olhando a manifestação do seu amor, da sua bondade, do seu cuidado, e, acima de tudo, do desejo que tem obstinado em seu coração de nos ensinar a viver uma vida que vale a pena ser vivida, é oportuno olharmos na pessoa de Jesus como referência. Mas antes, propriamente, de entrarmos no texto, eu gostaria de convidar você, aí onde você estiver, evidentemente, se você não estiver assistindo, dirigindo um carro, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos para falarmos com Deus, para que, de alguma forma, essa palavra que é suficiente, eficaz, possa produzir algo em você, despertando no seu coração a fé necessária para dar continuidade a esses dias tenebrosos que temos vivido. Vamos falar com Deus? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de expor a sua palavra. E ao expor a sua palavra, gera em nós a expectativa de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor fala conosco,
e de que o Senhor nos ensina a enfrentarmos todos os dilemas que a vida nos apresenta. Que de alguma forma essas pessoas que estão assistindo nesse momento possam entender, através da vida do seu filho, que a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. E sustentados pela tua graça, nós temos fé, esperança e ousadia para enfrentarmos dias difíceis como esse que temos vivido. Que o Senhor nos conceda essa oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos, nessa oportunidade, compartilhar um texto bem recorrente, bem comum. Inclusive, ele tem uma particularidade. A particularidade desse texto, que é a primeira multiplicação dos pães e peixes de Jesus, é que é o único milagre de Jesus que está relatado nos 4 evangelhos. Ele foi contado tanto por Marcos, como Mateus, Lucas e João. E eu quero me ater no relato do evangelista Marcos. Por quê? Porque existe uma dinâmica em Marcos de contar os acontecimentos da vida de Jesus para trazer aplicações práticas para o nosso cotidiano. Por isso eu convido você a compartilhar comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30, que diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão. Ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou-lhe a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-me vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria de nós 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Olha que interessante esse relato acerca do milagre, ou do primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes que Jesus faz em meio a uma dinâmica do seu cotidiano, do seu ministério. O texto começa relatado pelo evangelista Marcos, dizendo que os apóstolos ou os discípulos de Jesus haviam retornado de uma missão, onde Jesus havia dado a eles autoridade para ir pelas cidades, pelos vilarejos e começar a reproduzir aquilo que eles haviam aprendido acerca do seu mestre. E ao retornar disso, ou ao voltar e começar a compartilhar com Jesus tudo o que eles haviam feito, tudo o que eles haviam ensinado, as suas experiências de cura, de libertação, de transformação e principalmente de arrependimento que eles tinham nessa dinâmica que Jesus havia concedido a eles, diante disso eles se aproximam novamente do seu QG, do seu centro de operação que Jesus tinha ali na região de Cafarnaum, por volta do Mar da Galileia, e as pessoas, sabendo disso, foram se aproximando, porque essa é a característica da empatia, da forma como Jesus tratava as pessoas, da forma como Jesus lidava com a necessidade humana, por onde quer que Jesus passasse, por onde quer que Jesus estivesse, havia a necessidade daquelas pessoas estarem próximas dele.
Porque Jesus faz bem para as pessoas. A religião nem sempre. A religião muitas vezes atrapalha, condena e afasta as pessoas de Deus. Porém, Jesus, que é a revelação da graça plena de Deus em meio à humanidade, por onde Jesus estava, atraía a atenção, atraía a necessidade que as pessoas tinham em serem curadas, em ouvirem uma palavra de ensinamento. Tanto que o evangelista Marcos vai relatar justamente que a dinâmica ministerial, a dinâmica de Jesus em lidar com a necessidade das pessoas era tão grande que eles trabalhavam a ponto de não ter tempo para comer. A dinâmica de cura, de libertação, da necessidade das pessoas era tamanha que, diante desse relato, eles chegavam ao ponto de não terem o que comer. Então, diante disso, Jesus olha para os seus discípulos e lhes dá uma ordem dizendo: venham comigo e vamos para um lugar deserto para que possamos descansar um pouco. Olha que interessante, mesmo Jesus sendo Filho de Deus, pleno da sua humanidade, pleno na sua divindade, havia momentos em que Jesus precisava descansar. Havia momentos em que Jesus precisava desconectar dos movimentos do povo, dos movimentos da demanda que as pessoas tinham acerca dele, para que ele pudesse restaurar, renovar o seu espírito, renovar o seu vigor, para que ele desse continuidade na missão que Deus havia confiado a ele. Então, diz a continuidade no texto que eles pegam um barco e entram dentro desse barco e se afastam para um lugar deserto. Mas o detalhe é que não tinha redes sociais nos tempos de Jesus, não tinha o WhatsApp, mas a notícia correu porque alguém que estava, talvez, à margem daquele mar, olhando aquele barco dos discípulos se afastarem e indo em direção à outra margem do lago ou do mar da Galileia, começaram a comunicar uns aos outros de que Jesus estava indo, saindo daquele lugar onde ele tinha cumprido a necessidade daquelas pessoas, vendo a necessidade daquelas pessoas. Ele havia socorrido todas as dimensões de necessidade humana que aquelas pessoas tinham, mas que diante da necessidade deles também de descansar, de dar um tempo para eles mesmos, eles resolvem tomar um rumo para outra margem, e as pessoas, vendo esse deslocamento, começam a espalhar entre si. E o relato do texto diz que eles começaram a correr de a pé ao redor da margem, porque nem todos tinham a estrutura do barco, não caberia todo mundo, porque diz o texto que era uma multidão, e nós vamos ver lá na frente que há a possibilidade de não ser só 5.000 pessoas que foram alimentadas pela multiplicação, porque nos tempos de Jesus só era relatado na estatística dos acontecimentos os homens, mas aproximadamente 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E as pessoas andando pela margem, indo em direção ao outro vilarejo que Jesus estava indo, diz o texto que quando Jesus chegou lá e saiu do barco, já havia uma grande multidão esperando por Jesus. Já havia um grande número de pessoas precisando, demandando da ação efetiva de Jesus na vida delas. E o texto relata que Jesus olhou todo aquele movimento, olhou todo aquele número de pessoas carentes da manifestação da graça de Deus em suas vidas, seja através de uma cura, seja através de uma libertação, ou seja até mesmo através de uma transformação do interior delas mesmas. E Jesus, olhando, teve compaixão. Jesus se importou com a dor, se importou com a necessidade do outro. E o texto relata que Jesus começa a ensiná-las, a mostrar para elas quem era efetivamente o Deus a qual Jesus chamava de Pai. A maioria daquelas pessoas já tinham tido experiências religiosas, a maioria daquelas pessoas já tinham de alguma forma tido contato através da religião com esse Deus de Israel, Deus relatado no Antigo Testamento, porém não tinham de maneira esplendorosa, de maneira magnífica, olhado Deus na perspectiva de Jesus. E uma das manifestações da perspectiva de Deus na pessoa de Jesus é que Jesus é alguém que tem compaixão do outro. Jesus é alguém que se importa comigo e com você.
E ao se importar comigo e com você, ele decide nos ensinar a vivermos uma vida que vale a pena, apesar das circunstâncias que a vida nos apresenta. Apesar das variáveis que chegam até a nossa vida, com a qual não temos controle, existe nos ensinos e na compaixão de Jesus a confiança necessária que tem que brotar do meu e do seu coração para saber que só Ele pode trazer paz ao meu e ao seu coração. E Jesus ensina aquelas pessoas e o ensinamento era tão atrativo, o ensinamento era tão maravilhoso, ouvir dos lábios de Jesus a essência de quem Deus era, que foi passando o tempo, e ao cair da tarde, aquela multidão ao redor de Jesus, todas famintas, todas saíram correndo em direção ao lugar onde o barco estava indo, provavelmente não se prepararam com o lanche, não se prepararam para passar muito tempo longe de casa, mas, dadas as circunstâncias do passar do tempo, aquelas pessoas foram tomadas da sua necessidade básica de se alimentar. E os discípulos foram despertados por isso e se aproximam diante de Jesus e dizem: olha, este é um lugar deserto e já é tarde. O que o senhor acha, Jesus, de mandar esse povo embora? O que o senhor acha de dispensar esse povo? Porque dispensando esse povo, a gente elimina os problemas. Para você ver que mesmo os discípulos de Jesus, andando com Jesus, experimentando muito da manifestação de Deus na pessoa de Jesus, havia no coração daqueles discípulos em algumas circunstâncias, algo diferente daquilo que Jesus estava ensinando. Porque às vezes é mais fácil mandar o problema embora do que tentar resolvê-lo. Às vezes é mais fácil tentar dispensar a demanda que o outro tem, do que tentarmos buscar em Deus, na pessoa de Jesus, qual a solução que o outro precisa e que talvez a minha vida seja um instrumento na vida do meu irmão, do outro, para que eu possa abençoá-lo. Então eles chegam com essa proposta para Jesus. Senhor, já está ficando tarde, esse povo veio desprevenido, todo mundo com fome. Aqui por perto não tem muitos lugares para comprar coisas, essas pessoas não estão prevenidas financeiramente. A melhor solução que nós apresentamos para o Senhor é: manda esse povo embora. Acontece que quando Jesus ouve dos seus discípulos e responde a eles, Jesus está revelando quem Deus é. Deus, em sua infinita graça, não manda ninguém embora com suas necessidades. Deus, por ser um Deus que é definido como amor, Ele não dispensa as pessoas sem ao menos resolver os seus problemas. Deus é o Deus que se importa, Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que provê. Deus, revelado em graça na pessoa de Jesus, é o Deus que responde como Jesus respondeu para aqueles discípulos: por que vocês não deem de comer a essas pessoas? É evidentemente que a incredulidade que já habitava o coração daqueles discípulos foi exposta diante dessa pergunta de Jesus. Lembrando sempre, como já havíamos falado anteriormente, ou em outras oportunidades, que na maioria das vezes Jesus respondia uma pergunta feita a ele, devolvendo-lhes uma outra pergunta, para que houvesse a exposição do seu verdadeiro ser, da pessoa que perguntou, e também para que, de alguma forma, aquela pessoa pudesse expandir, ampliar o seu conhecimento acerca do Deus da graça. Então Jesus olha para os discípulos que estavam tomados pelo medo diante do problema e diz: vocês resolvem, deem vocês de comer. E eles disseram, ou pelo menos tentaram resolver da maneira mais pragmática, da maneira mais óbvia possível. Eles disseram: ainda que tivéssemos 200 denários, não seria suficiente para comprar pães para essas pessoas. Ou o que eles estavam dizendo? Ainda que eu tivesse dinheiro de 8 meses aproximadamente de salários consecutivos e guardados, e fosse comprar pães para todas essas pessoas, eu não conseguiria resolver o problema. E talvez esse seja o erro, muitas vezes, meu e seu, e de todos aqueles que, diante de um problema, diante de uma dificuldade, só encontram respostas e soluções óbvias, que estão diante do nosso olhar, diante do nosso conhecer. E esquecemos que Deus é o Deus do impossível.
Esquecemos que Deus é o Deus que, além das nossas compreensões, pode trazer à existência até mesmo aquilo que não existe. E Jesus olha para aqueles discípulos tentando ensiná-los. E ensiná-los a não viver na perspectiva da incredulidade. Ensiná-los a não viver na perspectiva que, diante de problemas, não adianta desanimar, não adianta desistir, não adianta entregar os pontos. É preciso colocar o problema nas mãos de Deus, porque Ele sempre tem uma resposta, Ele sempre tem uma solução. Por isso, Jesus devolve para eles dizendo: veja o que tem aí, vamos ver se alguém tem alguma coisa. E diz o texto que encontraram-se nessa busca acelerada e talvez até desesperada de encontrar algo, encontraram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pediu que de alguma maneira organizasse aquelas pessoas. Imagina, 5.000 homens, aproximadamente mais 3, 4 mil crianças e mulheres, um público de 7, 8, 9 mil, não sabemos ao certo, mas se ficássemos só com a estatística relatada no texto de 5.000 homens, como você organiza 5.000 homens famintos e desesperados por uma alimentação que é uma necessidade física? Mas Jesus diz, antes que o milagre aconteça, antes que algo de Deus aconteça, é preciso se organizar. Porque haveria o risco da mesma pessoa ficar com 2 fatias de pães, o outro pegar o pedaço do peixe do seu vizinho e o que era para se tornar uma solução do problema, acarretaria num maior problema que era o desentendimento e a contenda. É que muitas vezes acontece nesse contexto de escassez, nesse contexto onde temos a escassez e surge o problema, muitas pessoas só pensam em si mesmas. Muitas pessoas não estão preocupadas que todo mundo possa se fartar diante da provisão de Deus. Como diz um ditado lá no Mato Grosso, a gente usava muito isso, que é farinha pouca, o meu pirão primeiro. É a manifestação do egoísmo, essa cultura hedonista que está impregnada em nosso meio, onde nós vemos em plena pandemia, onde todos estão ávidos para serem vacinados, pessoas que sabotam a vacinação para que, de alguma forma, possa contabilizar a vacina numa outra pessoa que não está na hora de ser vacinada. Um país onde briga politicamente acerca da solução de uma pandemia, de uma enfermidade, onde já estamos beirando 300 mil mortes, no ritmo que estamos chegando, estamos indo, muitas vezes as pessoas só estão pensando nelas. Por que que entre março do ano passado, onde startou o primeiro lockdown, onde startou a primeira necessidade de nos resguardarmos, os políticos, todas as pessoas competentes não investiram numa saúde mais qualificada, não expandiram as UTIs. Passado-se um ano, precisamos novamente contribuir para que esse vírus não se expanda e não haja o que estamos vendo diante do nosso nariz, que é o colapso do nosso sistema de saúde. É reflexo de multidão de pessoas que enfrentam o problema, mas que estão pensando só em si mesmas. E Jesus diz, para que algo aconteça da perspectiva de Deus, é preciso se organizar. É preciso saber que não adianta levar vantagem em relação ao outro, porque Deus é o Deus que tudo vê. Deus é o nosso justo juiz, que um dia Ele prestará, todos prestarão conta diante deles. E ao chegar esse dia, ninguém passará despercebido. Então diz o texto que Jesus então pega os pães, leva em direção aos céus, juntamente com os 2 peixes, agradece a Deus, e ao agradecer a Deus, deve ter causado um espanto não só nos discípulos que estavam tomados pela incredulidade e talvez pelo medo da reação do povo em olhar 5 pães e 2 peixes, como alimentaria eles? Imagina a possibilidade de rebelião, imagina a possibilidade de revolta. Por isso que quando a incredulidade bate o nosso coração, logo em seguida vem a sua prima chamada o medo, o seu primo chamado medo. Quando a incredulidade começa a roubar de nós a esperança e a fé que nós devemos ter em Jesus, o medo vem junto, porque o medo dos discípulos era justamente isso. Ah, se Jesus não fizer algo aqui, o que será de nós? Mas Jesus agradece a Deus, ainda que fosse somente 5 pães e 2 peixes, e ao agradecer a Deus, ele começa a partir em pedaços.
e as pessoas já estavam distribuídas, mas o interessante é que não foi Jesus que entregou o pão, não foi Jesus que entregou os peixes. Ele pede para que os discípulos façam esse serviço. E o evangelista Marcos, conclui dizendo que eles encheram, que todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda conseguiram encher 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Olha que interessante. E eu gostaria de extrair algumas lições que são fundamentais para dias como esse, em que o problema chega, bate a nossa porta, e ao bater a nossa porta, a sensação de impotência, a sensação de que não sabemos o que fazer, nos leva muitas vezes a fazer o que os discípulos tentaram fazer diante da situação. Vamos tentar resolver o problema negando o problema. Vamos tentar resolver o problema jogando para outro problema. Vamos mandar esse povo embora, né? Diante de problemas, de dificuldades, talvez esse texto seja bem pertinente, seja bem coerente com aquilo que estamos enfrentando. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar para você hoje é que Jesus se importa com a sua necessidade. Olha que diz o versículo 34, quando Jesus saiu do barco, ou seja, ele havia atravessado uma margem a outra, ele viu uma grande multidão. E ao ver aquelas pessoas, ele não viu aquelas pessoas como um fardo, ele não viu aquelas pessoas como um peso, ele não viu aquelas pessoas e olhou somente os seus defeitos e os seus problemas, como muitas vezes as pessoas fazem conosco. Não, Marcos é enfático em dizer, Jesus teve compaixão delas. É esse Deus que se revela em graça na pessoa do seu Filho Jesus, que faz a mim e a você acreditar que mesmo em dias difíceis, Ele olha para mim e para você com compaixão. O que é compaixão? Alguém que se compadece da nossa dor, do nosso sofrimento e das dificuldades que nós enfrentamos. E o texto continua dizendo que Jesus olhou para aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. E quando ele usa essa expressão, essa relação era bem comum nos tempos de Israel. O pastor cuidar das suas ovelhas. O pastor ter o cajado e a vara para ensinar, para ter a ovelha por perto. Mas, acima de tudo, é o que o texto segue dizendo quando ele diz: Jesus começou a ensinar aquelas pessoas muitas coisas. Uma das maiores expressões da graça de Deus em Jesus, primeiro, é que Ele tem compaixão de nós. E segundo, Ele tendo compaixão de nós, Ele está disposto a nos ensinar coisas que por nossa própria conta, pelos nossos próprios esforços, nós não estamos conseguindo viver. Aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você não consegue superar, aquilo que você não consegue transformar dentro do seu coração, se você entregar nas mãos de Jesus, Ele vai ter compaixão de você. E tendo compaixão de você, Ele vai ensinar você o necessário para que você volte a ter a vida abundante que lhe foi prometida, que nos foi prometida, quando esse mesmo Jesus, cheio de amor, cheio de compaixão, deu a sua vida numa cruz para que eu e você não vivêssemos de qualquer jeito. Para que a nossa vida nessa existência, apesar das pandemias, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, não seja uma vida miserável, não seja uma vida medíocre, na média. Por isso, Jesus se importa com a minha e com a sua necessidade. Segunda coisa que eu gostaria de deixar para você nesse momento é que Jesus torna o pouco que temos insuficiente. O coração daqueles discípulos já estavam pulsando no seu batimento cardíaco máximo. O que acontecerá? Como resolveremos? Mas o coração de Jesus estava centrado em Deus. É o mesmo Deus que o ensinou a orar, e ensinando Jesus a orar, ele já havia ensinado os seus discípulos também. Pai nosso que estás nos céus, dai-nos hoje o pão de cada dia. Jesus mostra para aquelas pessoas, e principalmente para a incredulidade dos seus discípulos, que ainda que seja pouco, colocado nas mãos de Deus, a graça de Deus faz multiplicar, tornando suficiente. Portanto, em dias tão difíceis, escassos, como esse que temos vivido,
Não reclame, não murmure, não fique comparando a sua vida com a vida de pessoas que talvez tenham mais que você. Olhe para aquilo que você tem, que Deus tem colocado nas suas mãos. E se tem colocado nas suas mãos, é graça dele. É favor de Deus na minha e na sua vida. E ao olhar para isso, confie que Deus irá multiplicar para que você nunca, nunca passe por privação. Porque a palavra assim o diz. Já fui jovem e agora eu sou velho. E nunca vi um justo mendigar o pão. Deus é o Deus de compaixão que ensina, mas é o Deus que também transforma o pouco que você tem em suficiente para suprir as suas necessidades. Terceiro ponto que eu gostaria que você destacasse juntamente comigo é que Jesus precisa colocar ordem em nossa vida. Versículo 39 diz, então Jesus ordenou. E quando ele diz ordenou, não é que somente que ele diz uma ordem, ou que ele emitiu algo que deveria ser feito, mas ordenou no sentido assim, é essa informação de Jesus, é que precisa reorganizar o caos que foi instaurado devido à escassez de alimento para que Deus entre com a provisão. Talvez seja esse exatamente o momento que você esteja vivendo. Nós estamos diante de um caos, nós estamos diante de um momento em que a crise econômica, como desdobramento desses desmandos políticos da pandemia, tem causado escassez na sua casa. Mas talvez essa escassez também já estava acontecendo em outras situações na sua vida. Talvez a pandemia só aflorou aquele descontrole, aquela desordem que a sua vida já estava seguindo. Talvez a sua escassez não seja de alimentos, não seja financeiro, mas talvez a sua escassez seja de emoções. Talvez a sua escassez seja no seu relacionamento. Uma coisa é certa, quando Jesus adentra diante de um problema, antes dele fazer o milagre, ele precisa colocar em ordem a nossa vida. Por isso ele pede para os discípulos, para que não haja um caos e todo mundo queira entrar na fila primeiro para pegar o pão e o peixe. Vamos dividir em grupos de 100, de 50, ou seja, vamos colocar ordem nas coisas para que a presença da graça de Deus revele-se em justiça, para que não tenhamos em que uns tenham muitos e muitos tenham quase nada. A injustiça social é algo que mexe com o coração de Deus. E por último, queridos, eu gostaria de deixar para vocês que Jesus conta conosco para sermos o canal de milagre na vida de outras pessoas. O versículo 41 do capítulo 6 de Marcos diz, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. E em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servisse o povo. Eu quero destacar 2 coisas para a gente encerrar nesse momento de compartilhar a palavra. A primeira delas é que Jesus, mesmo com pouco diante dele, ele agradece a Deus. Ele levanta os pães e os peixes para o céu e diz, Senhor, é o que nós temos, mas obrigado. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Você tem sido grato? Você tem sido agradecido? E essa gratidão, esse agradecimento tem se desdobrado em generosidade para com outras pessoas? Você tem se importado com outras pessoas que possam estar de uma maneira mais difícil e até mesmo calamitosa diante dessa pandemia? Ou você tem essa pseudo-sensação de que a teologia da prosperidade produziu no coração de muitas pessoas, de que o fato de você estar bem, de que o fato de você estar numa segurança financeira, com a sua saúde em dias, faz de você um privilegiado aos olhos de Deus? Não é isso que a graça de Deus nos ensina. Porque aqueles 5.000 homens, juntamente com os seus familiares, eles queriam andar com Deus, eles queriam conhecer a Deus. Mas a vida não lhe havia sido tão graciosa. Mas Jesus, olhando, teve compaixão, e a compaixão de Jesus redundou em dar a provisão necessária para eles. Por isso que Jesus espera de mim e de você aquilo que ele fez com os discípulos. Após Jesus agradecer os pães e os peixes, ele entrega para os discípulos, para que os discípulos fossem um canal de bênção na vida daquelas pessoas. E o texto diz que entregou aos seus discípulos para que os discípulos servissem ao povo. Nunca antes, pelo menos desde o tempo que eu me entendo como gente, a igreja teve uma oportunidade tão grande de ser a expressão
do Senhor na vida de outras pessoas. Nós temos a oportunidade de, apesar de não estarmos reunidos como templo, apesar de não estarmos podendo cumprir os nossos cultos, os nossos rituais, nós temos a oportunidade de servir as pessoas. Com o pouco que você tem, você pode ajudar muitas pessoas. Você que é a Igreja Batista da Paz, você que faz parte da nossa comunidade, de alguma forma, você pode nos ajudar, mandando uma mensagem de WhatsApp, vendo se alguém na sua rua, ou algum familiar seu, alguma dinâmica diante das pessoas que estão orbitando ao seu redor, ou que você tem contato, guardadas as devidas precauções, se não está precisando de um alimento, se não está precisando de uma oração, se não está precisando de algum suporte para que, assim como os discípulos, aprendendo com Jesus, nós possamos refletir essa graça de Deus na pessoa de Jesus, servindo outras pessoas. Você pode até estar dizendo, mas o que eu tenho é pouco, eu talvez não sei falar, eu talvez não sei comunicar, mas você tem o suficiente para fazer com que, através da graça de Deus na sua vida, você seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Então, essa multiplicação é um texto muito rico, é um texto com vários princípios que podemos aplicar, mas eu gostaria de deixar para vocês esses 4 princípios que podemos aplicar em dias como esse que estamos vivendo. Primeiro, Jesus se importa com a sua necessidade. Segundo, Jesus transforma o pouco que eu e você temos em suficiente nas nossas vidas. Terceiro, Jesus precisa colocar em ordem algumas coisas na nossa vida. E às vezes ele usa até o caos para nos levar a alguns processos de transformação, de decisão, para que a nossa vida não continue na mesmice que estava, independente de pandemia ou não. E por último, Jesus quer fazer de mim e de você um canal de bênção na vida de outras pessoas. Espero que essa palavra já seja um canal de bênção na sua vida. Espero que essa palavra de alguma forma alcance o seu coração e desperte em você essa graça que Deus tem derramado para que você seja bênção por onde quer que você esteja. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. E vamos continuar em oração, vamos continuar servindo e vamos continuar triunfando diante de dias como esse que estamos vivendo. Lembrando que a igreja do Senhor prevalecerá. Prevalecerá porque nós sabemos que o Senhor da igreja está conosco. Deus abençoe. Posso ver tua mão agindo em meu favor, com graça e amor. Mesmo eu com tantas falhas, um imerecedor, sou alcançado por tuas bênçãos, pelo teu imenso amor. A minha vida a ti, como um sacrifício, minha oferta de louvor. Onde você estiver, cantemos ao Senhor a cada dia. A cada dia que se passa, eu posso ver tua mão
acontecer no Senhor. Aonde você estiver em sua casa, feche seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te honrar. Obrigado por nos amar, mesmo sem merecer. Reconhecemos a tua bondade, a sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Senhor, obrigado por me amar assim. Senhor, obrigado por cuidar de mim. Senhor, eu quero oferecer a minha vida a ti como sacrifício, minha oferta de Queridos, chegamos a mais um final de um culto, dessa presença maravilhosa de Deus, nos dando ânimo, esperança, e queremos comunicar a vocês alguns avisos, para que você mesmo nos acompanhando aí na sua casa, no seu cotidiano, possa estar por dentro das programações da Igreja Batista da Paz em Barra Bonita. Nós manteremos os cultos online, na quarta-feira, às 19h30, o culto de ensino, e no domingo, às 19 horas, o nosso culto da família, os dois transmitidos tanto pelo Facebook quanto pelo nosso canal no YouTube. E também estamos disponibilizando, não só os pastores, mas alguns líderes que estão se voluntariando para nos estar disponibilizando. Caso você precise de um aconselhamento, caso você precise de uma oração, de um momento em que você precise desabafar, porque temos observado, acompanhando, não só nos noticiários, mas diante da demanda dos desdobramentos dessa pandemia, muitas pessoas não sabendo lidar com as suas emoções, muitas pessoas não sabendo reorganizar a sua mente diante de tantas incertezas. E a Igreja Batista da Paz em Barra Bonita está se oferecendo através dos nossos canais nas redes sociais. Você pode mandar um direct para nós, e nós entraremos em contato diretamente com você para estar auxiliando nesse momento, para lhe dar uma palavra de conforto, para lhe dar uma palavra de encorajamento, mas, acima de tudo, para estar junto com você nesse momento tão difícil que todos nós estamos enfrentando. Lembrando sempre, você faz parte da Igreja do Senhor, você é a Igreja, então nunca se sinta só. No mais, desejo a você uma boa semana, se cuide, se guarde, porque estamos vivendo dias difíceis, mas sabemos que a palavra do Senhor nos garante que não durará para sempre. Amém? Deus abençoe.